Bem-vindas, minhas almas peregrinas. Hoje o nosso papo é com Giovana Pavan, ativadora de sementes estelares, professora de frequência de brilho e terapeuta de Amani. Giovana busca, através do seu trabalho, ajudar a ativar memórias adormecidas, alinhar a energia e facilitar o despertar espiritual para que a pessoa reconheça a sua missão aqui na Terra. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro Ou é de dentro para fora? Então vamos começar entendendo mais sobre o seu trabalho. Giovana, conta pra gente o que é ser ativadora de sementes estelares. Obrigada, estou feliz de estar aqui com vocês. É uma honra falar desse trabalho. E eu acho que para responder a isso, eu vou contar um pouquinho da minha história, de como que eu cheguei aqui, né? Então, eu sou arquiteta e urbanista de formação, e isso vem de um lugar da minha criança, assim, de olhar para o mundo e falar, cara, não é possível que é isso, não é possível. E minha mãe sempre foi uma buscadora, minha avó também, e minha mãe, desde que eu era pequena, me carregava para tudo quanto é tipo de coisa, para ler tarô, centro espírita, tomar garrafada, um monte de coisa. Então eu cresci dentro dessa cultura, eu cresci com cristal, com fada, lendo runa dentro da minha casa, então eu cresci muito dentro desse contexto. E sempre fui muito sensitiva e muito sensível. Mas isso teve uma consequência, que ao longo da minha vida, principalmente na minha adolescência, eu tinha uma sensação de inadequação muito forte. Eu achava que eu era burra, ou que eu não entendia as coisas, era muito difícil para mim, a escola. O que as pessoas falavam era como, tipo, não é possível que é isso, né? Um peixe fora d'água. Completamente. É aquele tipo não pertencimento. Completamente, me sentindo como se eu falasse uma outra língua. E aí eu fui crescendo e esse desconforto veio muito, tipo, gente, não é possível. E busquei no yoga, em várias religiões, respostas para as minhas questões internas. Tipo, mas o que a gente está fazendo nessa vida? Mas o que que é? O que que é isso de Deus? O que que é isso de conexão? Como que é? E eu fui encontrando, como num quebra-cabeça, pedacinhos de respostas, né, em muitos lugares. Mas eu não encontrei alguma coisa que me trouxesse mesmo uma imagem, uma sensação de, sabe? Eu achei uma coisa que finalmente faz sentido para mim. Me encontrei. Me encontrei, né? Então eu fui por conta dessa inquietação buscando muitas coisas. Então aos 17 anos me formei como terapeuta de Reiki, como instrutora de yoga. Eu comecei muito cedo no caminho, né? Até que teve um dia, quando eu tinha 23 anos, a minha mãe foi fazer uma iniciação de frequências de brilho e eu nunca tinha ouvido falar dos seres estelares em nenhum lugar. Eu sabia de espírito, de conexão, dos mestres ascensionados, mas eu nunca tinha ouvido falar dos seres estelares. E eu tive uma experiência. Eu estava no meu quarto, uma noite dormindo, eu estava fora do país fazendo um mestrado de urbanismo, de desenvolvimento urbano. E eu vi esses dois seres entrando no meu quarto. E eles eram seres de luz, totalmente feitos de luz. Quantos anos você tinha? 23. E eu já tinha visto espíritos e seres, mas aquilo era totalmente diferente. E depois que eu tive essa experiência... Eles falaram com você? Não. Você teve só uma visão. Eles vieram e eles mexeram na minha cabeça. Mexeram no meu cérebro. Olha só. Você sentiu medo? Foi tão rápido o processo, que quase não deu tempo de sentir medo. Eu Entender. apaguei, eu tive um apagão. Quando eu acordei no dia seguinte, eu acordei e falei, gente, o que aconteceu? Isso foi um sonho? Que coisa estranha? E tava tudo rodando, tudo rodando. Eu tava, meu Deus, o que tá acontecendo? Falei, bom, se eu ligar pro meu pai e contar o que aconteceu... Falou, pronto, agora surtou de vez, vou mandar resgatar essa menina. Ela nunca foi muito normal. Não, agora acabou, né? Eu falei, acabou Atestou. pra mim. Eu falei, preciso falar com a minha mãe. E minha mãe não tava. Naquela época, né? Que isso já tem uns bons anos, tem já 18 anos isso. Não tinha aquela coisa de mandar WhatsApp, celular, era uma coisa ligação internacional. Minha mãe tava fora, porque ela tava fazendo uma iniciação. Mais uma das iniciações, né? E aí eu descobri que Iniciação de quê? Desculpa, só melhor pra gente explicar. entender. Aí... eu descobri que quando isso aconteceu, minha mãe estava fazendo a iniciação de frequências de brilho. Ah, tá. E frequências de brilho é esse trabalho Isso estelar. que eu ia te perguntar. Explica pleiadiano. o que é frequência de brilho pra gente. Exatamente. Então, é um trabalho energético que foi canalizado por uma pessoa, uma australiana que chama Christine Day.
E é um trabalho pleiadiano, foi canalizado há mais de 35 anos, né? E ela estava fazendo essa iniciação quando isso aconteceu comigo. E a gente é muito conectada, né? E aí eu entendi, me veio uma clareza assim, nossa, eu preciso fazer esse trabalho, é isso que eu preciso. E assim foi, voltei para o Brasil e logo depois eu fui fazer o meu nível básico de frequências de brilho. E aí foi um, finalmente, agora tem uma coisa que está fazendo sentido para mim, porque não é pela teoria, não é pela explicação de nada, mas pela qualidade energética. Então, quando eu comecei a olhar com a consciência multidimensional, as coisas começaram a se encaixar, começaram tudo a fazer sentido, livros foram chegando, a informação foi vindo, né? Então, dizendo agora sobre o que é ser uma ativadora de sementes estelares. Isso que eu ia te perguntar, Uhum. como que uma pessoa pode saber se ela é uma semente estelar? Nós somos seres multidimensionais, todos nós, né? A gente está nesse momento na terceira dimensão e o nosso cérebro racional se organiza dessa forma. O que é a terceira dimensão? A terceira dimensão é um nível de consciência onde a gente se organiza através do tempo e do espaço. Passado, presente, futuro, altura, profundidade e largura. Então, como eu me movimento no tempo e no espaço, é assim a terceira dimensão. Então a gente acredita que a nossa realidade está baseada nesses pilares de consciência. Quando a gente vai expandindo para outras dimensões, são outros pilares, outras camadas de consciência, onde o tempo se desdobra de uma outra forma e também o espaço. Tem uma questão de densidade também, né? Maior densidade ou menor densidade. Mas é quase como um nível de consciência diferente, uma nova forma de entender o mundo. Então a gente está falando de semente estelar. A gente está aqui na terceira dimensão com esse entendimento de que a nossa vida é isso. Então eu nasci, eu tenho essa família, e né, são os meus ancestrais aqui que vieram do passado, lá no futuro vai acontecer tal coisa. Quando a gente olha dentro de um contexto multidimensional, o que é uma linha reta se transforma numa esfera. Então, se a gente sai desse contexto de passado, presente e futuro, a gente entende que temos aspectos da nossa própria consciência coexistindo em muitas outras realidades, dentro e fora do planeta, tá? Então eu posso ter... Quando você fala outras realidades, seriam outras dimensões? Outras vidas. Não, outras vidas. Vidas paralelas, né? Vidas paralelas que podem estar na terceira dimensão ou em outras dimensões, onde existem vida E aí você acontecendo. pode trazer esses níveis de consciência para cá e te ajudar de alguma forma. Exatamente. Certo. Então, quando você abre, expande para essa consciência, vem um entendimento de que eu tô aqui, mas eu posso ter aspectos do meu eu superior, da minha consciência, que existem na quinta dimensão, na sexta, na sétima, que é um anjo, que é um pleiadiano, ou que está em outro universo, né, em outra galáxia. Então, quando a gente abre e expande essa consciência, tudo isso fica muito mais expandido. Então, o que é uma semente estelar? Muitos de nós que estamos aqui na Terra viemos de outras esferas de consciência, de estrelas aqui, principalmente desse universo e da nossa galáxia, né? Com um propósito específico nesse momento da transição planetária. Nem todo mundo é uma semente estelar, mas todos nós podemos sim ter aspectos nossos existindo em outros níveis de consciência, em outras realidades dimensionais, tá? Mas as sementes estelares têm um propósito, uma missão específica, quase como um código. Então você vem para a Terra carregando aspectos dessa consciência multidimensional com o propósito de semear aqui na Terra, de ancorar, de trazer aqui para a experiência humana. Por quê? Porque esses seres, os anjos, os mestres, eles são maravilhosos. Mas para que a gente possa ancorar essa informação através do sistema humano, precisa passar por uma matriz humana. Então as sementes estelares, elas vêm com esses códigos para ativar aqui no planeta, para espalhar isso através da humanidade. No âmbito energético vibracional, não é isso? Sim. Para fazer com que essas pessoas consigam ajudar a ir elevando a frequência da Terra, não é? É mais ou Isso. menos isso, assim? É mais ou menos isso. Então é frequencial mesmo, né? Então imagina que cada um de nós tem um código específico, né? E quando a gente ancora e desperta e acende essa luz, que é a nossa potência divina, e a gente vai lembrando e vai fazendo essas reconexões, toda a estrutura, toda a grade energética do planeta expande, acende, então o nível de consciência vai subindo. Como se fosse um cristal?
O Sim. cristal que tem esse poder de limpar a energia, de trazer transmutação energética. É como se essas sementes estelares fossem cristais em forma humana? Dá para fazer essa comparação ou não? Sei lá, me veio isso. Você acha Sim. que sim? Porque a gente está nesse momento agora do planeta justamente transformando a estrutura de carbono numa estrutura cristalina. Então, toda essa expansão de consciência é para transformar nossa estrutura numa estrutura cristalina. Aí, ó, viu que tem uma coisa? Deixa eu tentar puxar para um lado mais real. Você acha que a pessoa consegue saber qual o seu papel na Terra? Eu não acho que o nosso papel é uma coisa tão limitada, uma coisa específica, né? Mas são muitos propósitos. É uma coisa também multidimensional, né? Então, não é, eu vim para cá para ancorar esse trabalho, para fazer isso. Eu vim fazer muitas coisas. Tem o meu aspecto humano, da minha linhagem, que eu vim curar, que eu vim trabalhar, que eu vim olhar e evoluir também, e aprender também com isso. Mas tem outras coisas que eu também vim trazer, compartilhar, experienciar com outras pessoas. Então, também é sobre essas conexões que a gente faz uns com os outros e essas teceduras de impressão que eu vou deixando. Então, uma coisa que eu aprendo com você e me transforma profundamente, uma coisa que você aprende comigo e você leva e transforma a sua realidade. Então, são camadas, né, dessa missão. E eu acho que você faz muito nas sessões isso. A minha sessão foi muito profunda e muito forte. Eu acho que você mostra, você vai guiando para a gente acessar, né? Todos eu me lembro, você chora, você ri, você se emociona, depois você se sente, você integrando aquele processo tudo em uma hora, né? Isso lindo. é o quê? Foi a terapia de frequência de brilho? A gente fez uma sessão de frequências, mas antes de fazer a sessão, eu sempre trabalho com um processo energético e de cura emocional. Tá. Conta como que funciona na prática o trabalho com a frequência de brilho, então, pra gente. Tá. O trabalho das frequências de brilho é um trabalho energético que a gente trabalha em pontos específicos do corpo, que nós chamamos de portais. Nós temos mais de 240 portais no corpo, tanto na parte da frente quanto na parte posterior. E esses portais, eles carregam esses códigos, os nossos códigos da luz. É como se fosse o nosso DNA cósmico, tá? Tem uma série de véus também. Quando a gente chega aqui na Terra, a gente recebe uma série de véus. Véus de limitação, véus de esquecimento, né? E ao longo da vida, conforme a gente vai se inserindo dentro do sistema, são como lentes que a gente enxerga o mundo, né? Que a gente vai moldando e criando estratégias de sobrevivência para poder lidar com o ambiente que a gente cresceu, né? E isso vai nos afastando mais e mais da nossa autenticidade. Os pleiadianos falam, a nossa natureza espiritual natural, é o que a gente veio para ser, a nossa plena potência divina, né? Então, conforme numa sessão esses portais são ativados, tudo que você recebe é a sua própria luz. O que é luz? Luz é informação. Informação do seu próprio ser, que te conecta com a sua essência divina, para que você possa trazer para a sua vida mais autenticidade, mais vitalidade, de um lugar alinhado com a expressão da sua natureza. Ai, que lindo. Linda. Quando você fala os pleiadianos, são os ETs? Sim, os pleiadianos são seres estelares, eu prefiro dizer estelares do que ET, porque tem uma coisa muito distorcida, né? Quando a gente fala de ET, pensa todo mundo aqueles marcianos, homenzinho verde, que desce naquela nave, né? E vai puxar a vaquinha para cima, e não é assim. Tem seres estelares que eles estão numa dimensão diferente da nossa, então eles têm um nível de consciência mais expandido, por isso são mais sutis, né? Então eu sempre brinco, se você pegar um foguete aqui na Terra, humano, e for até as Pleiades, o que você vai achar? Nada. Porque eles não estão nesse nível de consciência, tanto que pode estar cheio de pleiadiano e provavelmente está aqui nessa sala e nem todo mundo está vendo. Algumas pessoas podem ver, outras não, porque eles estão num nível de frequência que os nossos olhos humanos não estão ajustados para enxergar, assim como a gente não enxerga as ondas do Wi-Fi e de ultravioleta, porque não está no espectro de visão dos nossos olhos humanos. Mas você acha que eles conseguem acessar com a Terra tendo essa frequência um pouco mais baixa do que eles estão acostumados? Então, sim, e justamente nesse momento que a gente está agora, da transição planetária, tem um compromisso maior. Muitos estão encarnados aqui, como eu, por exemplo, que tenho essa memória de ter vindo direto das Pleiades para fazer o trabalho que eu estou fazendo, e muitas outras pessoas também, né? Então, tem muitos que estão encarnados e carregam como um nível de frequência, de matriz física, com um nível de compatibilidade para que possa acessar essa informação de uma forma mais expandida.
E você já deve ter tido experiências incríveis com os pleiadianos. Você quer compartilhar alguma com a gente? Nossa, tenho milhares. Teve essa primeira que eu contei, né, do contato direto com eles. E eles estão o tempo todo, na verdade, falando comigo, porque eu tô canalizando muitas coisas o tempo todo. O jeito que eu percebo que eles estão falando comigo é como se vem um pensamento, vem uma voz, mas eu sei que não sou eu que estou falando. Então, muitas vezes, quando eu estou dando uma aula, ou quando eu estou transmitindo alguma coisa, eu mesma não sei o que eu falei. Então, quando eu estou dando algum curso, acontece com frequência. Então é uma canalização. É uma canalização. Legal. E eu mesma tenho que assistir o que eu falei depois, porque eu não lembro o que eu falei. Eu falo, nossa, olha que legal aquilo. Então eu tô aprendendo também, porque tem um processo que tá acontecendo dessa conexão. No curso que eu fiz com você do Círculo Pleiadiano, que eu amei, você canalizava uns mapas, né, muito interessantes, que a gente fez todo um trabalho em cima deles. Como que funciona? É dessa forma ou você... como se fosse uma psicografia, assim, ou você sonha, como é que é? Que você consegue traduzir aquilo? Pena que eu não tenho aqui para mostrar, mas são desenhos muito diferentes, né? São registros muito diferentes. Isso foi um processo, né, que foi acontecendo gradualmente. Primeiro eu comecei a receber uns símbolos e eu ouvi, guarda, eu guardei. 2 anos depois eu fui entender que esses símbolos eram símbolos do portal, que é um curso de frequências de brilho que eu sou canalizadora e professora hoje. Então eu recebi Vamos falar muito sobre ele. eu recebi muito antes, né? Então para mim funciona da seguinte forma. E cada pessoa é única, né? Sim. Primeiro eu recebo a energia. Então, para mim é como um processo, eu sei que eu tô recebendo energia porque eu fico totalmente frita, tostada, não consigo fazer nada. É como se eu tô embaixo de um sol escaldante fritando, né? E esse processo às vezes dura 1, 2 ou 3 dias. E eu fico totalmente entregue nessa energia. O meu mental não participa desse processo, né? Então eu fico totalmente dentro dessa energia. E eu sei que depois de um tempo a informação vai vir. Começa assim. Aí dali depois de 2 ou 3 dias eu começo a receber informação. Então depende do que eu tô fazendo, né? Então os desenhos... eles vieram dentro desse contexto, os mapas, os gráficos, os símbolos, os códigos da luz, eles vêm como um processo auxiliar. O que eles dizem é o seguinte, que esses mapas, né, que são desenhos que a gente tem na 2D, que são símbolos ancorados, eles são estruturas multidimensionais. Então é uma forma de ancorar uma energia multidimensional dentro de um contexto linear para que a gente possa se abrir para espaços energéticos de consciência expandido. Então eles são como plataformas de energia, que parece que é um desenho, mas não é um desenho, né? Ai, que interessante. São mensagens cósmicas, né? Sim. E as pessoas reagem como? Porque é tão diferente, né? A gente aqui escutando, como é que é a reação? As pessoas reagem bem a esse trabalho? Você já sentiu algo diferente? Me fala um pouquinho como é que é, porque ou é um público muito específico... ou você consegue realmente falar com o público maior? Como é que é essa reação? Eu comecei muito nova, né? Eu comecei nas frequências, eu tinha 24 anos. E ao mesmo tempo que foi essa coisa, nossa, finalmente eu achei um lugar, finalmente estão falando a minha língua, eu estou entendendo agora alguma coisa, né? Teve esse lugar, mas teve um outro lugar também. Comecei a ficar esquisita para os círculos que eu pertencia, para minha família, para várias outras pessoas. Exato, imagina foi um processo. amigos de escola, do passado e família, porque tem uma... Tem um preconceito, assim? Então, foi um processo, né, de ir soltando de uma coisa e ir migrando para outra. E também, por ser muito nova, então foi uma jornada. Mas hoje, eu cheguei num ponto que se alguém me pergunta, o que você faz? Eu já falo, eu trabalho com ET. É tipo, já tô bem resolvida. Até que é mais Sou. compreensível, eu acho, talvez, né? Se você for explicar muito sobre, né, seres estelares, talvez as pessoas nem consigam entender tanto quanto Isso. ET. Resolve. E eu já me banquei, já me assumi pra todo mundo, já todo mundo sabe, eu sou canalizadora, eu canalizo os pleiadianos, é isso. Você não gostou? aceitou a sua escolha, a sua história. Isso. Agora, né? Giovana, você estava falando dessas mensagens, e tem alguma mensagem desses seres estelares que tem sido recorrente ultimamente? Algo que eles gostariam que soubéssemos? Sim.
Eu estou falando aqui bastante sobre a multidimensionalidade, mas quero falar muito sobre a nossa humanidade, porque isso é muito importante, né? Os seres estelares, os mestres, eles não conseguem fazer nada sem que nós possamos assumir o nosso lugar, né? Então é muito lindo, maravilhoso, a gente chama Arcanjo Miguel e pede para limpar a coisa, a gente chama Saint Germain e pede para a chama violeta transmutar, mas o que esses mestres, o que eles querem na verdade é que nós assumamos o nosso lugar, o nosso poder, né? Para que a gente possa aprender a cuidar da gente mesmo, sair de um estado infantil onde a gente não assume responsabilidade por tudo que a gente está fazendo, com a nossa consciência e com a nossa inconsciência. Não deixar o poder na mão do outro, né? Exatamente. Então, todo o trabalho pleiadiano é um trabalho de empoderamento. Os pleiadianos trabalham muito com empoderamento. Então, essa é a mensagem, né? E sobre a nossa humanidade, tem uma coisa muito importante e que eu quero falar, que é sobre as nossas emoções, né? As nossas emoções, elas são uma parte muito importante da experiência humana. E muitos trabalhadores da luz, muitas pessoas que trabalham com consciência, têm trazido uma mensagem sobre o bem-estar, o wellness, tem toda uma cultura, né? Tem uma cultura das good vibes. E é muito importante desmistificar isso, porque isso causa uma distorção muito grande no nosso nível de consciência e da responsabilidade do que a gente está fazendo. Então, uma mensagem dos pleiadianos recorrente tá na hora de assumirmos responsabilidade pelo que a gente sente, pelas nossas emoções. Porque dizer, não pode sentir raiva. O medo é bad vibes. Não pode ficar triste, tem que sentir gratidão, é gratiluz o tempo todo. Tipo, não tem como, isso é uma mentira. Porque não funciona assim, né? Não O funciona. ser humano não é assim, não é a nossa realidade. Mas e isso que você acha, o que leva mais as pessoas a buscarem seu trabalho? Você acha que é o empoderamento ou não? São muitas camadas de coisa, né? Mas de maneira geral, são pessoas que estão tentando buscar um novo nível de alinhamento. Eu já fiz várias coisas, já usei medicina, eu já fiz yoga, já fiz 5, 6 retiros, mas tem essa coisa na minha vida que não está mudando, né? Porque o que acontece também em muitos desses lugares, e não é um julgamento de bom ou mal, mas muitas vezes quando a gente foca só no bem-estar e não olha para a nossa sombra, e não olha para o que está acontecendo lá embaixo mesmo, o que acontece é que isso causa uma incoerência muito grande na nossa vida. E aí como que você vai manifestar na matéria tudo aquilo lindo que você acessou naquele retiro, aquele monte de luz, que também é maravilhoso. Exatamente. Mas como que isso vai mudar a minha vida aqui, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, com o que eu estou criando, na minha vida material? Então é importante trazer esse equilíbrio entre a nossa consciência de luz e a nossa sombra. Eu gosto de dizer assim, imagina que você mora numa casa maravilhosa, e você tem um porão nessa casa. E você nunca vai no porão. Nunca vai. Não, pra quê? Minha casa é maravilhosa, ela é toda linda, ela é toda perfumada e cheia de flores e de luz. Por que eu vou olhar naquele lugar? Bom, mas aquele porão, de repente, tem um vazamento enorme, tem rachaduras acontecendo. Vai chegar uma hora, vai cair o chão da sua casa e você vai perder tudo, né? Olha aí, recentemente, quantos gurus, quantos casos aparecendo de pessoas super luminosas que tinham uma sombra tão grande, fazendo coisas inconscientes, né? Quanto maior a nossa luz, maior a nossa sombra. Então é muito importante integrar tudo isso e entender que tá tudo bem sentir tristeza, raiva, medo, alegria, são as nossas emoções. Mas o que eu vou fazer com elas? Então essa é a chave. Você comentou sobre retiro e realmente a gente acessar espaços de conforto interno, de amor, de alegria, e depois a gente volta e como é muito desafiador você continuar colocando isso em todos os aspectos da sua vida e agir de formas diferentes e ter resultados diferentes. Eu acho que é isso, exatamente isso. E é isso que o seu trabalho ajuda a fazer, né? Sim, eu escuto isso com muita frequência das pessoas que vêm, que buscam pelo trabalho, né? Então, é muito lindo, é maravilhoso e é importante acessar esses níveis de consciência expandidos, né? Mas é importante também trabalhar com essa parte do aspecto humano, da nossa sombra, desse lugar de consciência, para poder trazer, para ancorar, porque senão fica como uma parte separada. Exato. Sim, e aí essa parte de emoções que você comentou me traz muito para esse trabalho que você faz de Amani, né? Sim.
como é essa terapia Amani? E aí depois você conta como funciona esses liberação de bloqueios, que é o que acho que a Paulinha estava falando, né? Sim. Não, e é interessante também ela colocar como que é feita essa terapia, né? Exato. De que forma você coloca em prática? Então, nós temos muitos corpos, né? A gente tem o corpo físico, o corpo emocional, o corpo energético, o corpo mental. São muitos corpos, mas vamos trazer aqui os 5 principais, né? E para explicar o Amani, eu gosto de trazer uma explicação para trazer um pouquinho mais de expansão, né? Então, imagina que você quer ganhar músculos no seu corpo físico. E aí, para fazer isso, você vai assistir um vídeo de ginástica. Você assiste assim, ó, sentada aqui, ó, no sofá da sala, vendo lá a pessoa, e 1, e 2, e 3, você tá aqui, ó, comendo salgadinho, tomando refrigerante. Vai desenvolver o seu corpo? Não. Vai ficar de barriga tanquinho? Não vai, né? O nosso corpo emocional, ele tem uma musculatura própria. O nosso corpo mental, o físico, o energético, cada um dos nossos corpos tem uma musculatura própria, né? Então não adianta a gente imaginar que você vai desenvolver o seu corpo emocional falando sobre as suas emoções. Não tem como, né? É muito bom, a gente pode organizar as nossas emoções, a gente pode entender, compreender o que a gente precisa, mas sentir é uma musculatura própria. Não existe evolução espiritual sem maturidade emocional. Controle não é maturidade emocional. Controlar as minhas emoções não tem nada a ver com maturidade. Controle vem de um outro lugar, vem do ego, né? E quando a gente olha para a nossa experiência com um olhar de autorresponsabilidade, eu entendo que se eu estou sentindo algo, aquilo diz respeito a mim. É a minha experiência, não é o fulano. Ai, porque o fulano fez isso. A culpa é do meu trabalho. É o meu marido que não sei o quê. Mas se tá doendo é porque tem alguma coisa dentro de mim que não está resolvida, que ficou presa numa linha do tempo lá no passado, tá? Então eu vou falar do Amani agora, com isso. O Amani é um trabalho energético corporal, multidimensional. Assim como as frequências de brilho, são os mesmos portais do corpo. São trabalhos que são irmãs gêmeas, é como Yin e Yang. Nas frequências, a luz entra para que a densidade possa sair. No Amani, a densidade sai para que a luz possa entrar. Então, a gente trabalha para dentro do corpo, os portais estão embaixo dos músculos. Fazendo uma ativação, o cliente usando uma respiração específica e trazendo consciência para dentro do seu corpo. Não é um trabalho que você faz uma meditação e vai lá nas Pleiades e viaja pelo arco-íris. Você acessa o seu corpo. No corpo. É bem catártico, né? Isso. É um processo corporal, de entrar para dentro do corpo e encontrar o que ficou ali. Então, a máxima do Amani é: o corpo se lembra. Então, através do corpo, eu posso acessar energia e informação de tudo que me aconteceu nessa vida, em outras vidas, fora daqui do planeta, né? Então é um processo de fazer um alinhamento entre os corpos, para que eu possa, através do meu corpo físico, entender, nossa, qual emoção está aqui? Que energia que tem aqui? O que aconteceu? Então a gente vai lá para a 4ª dimensão, né? Que é a do reino arquetípico, das nossas emoções, das formas de pensamento, onde a gente pode viajar através do tempo e do espaço, voltar numa vida passada, voltar num momento da minha infância que alguma coisa aconteceu. E imagina que quando você era pequena, aconteceu alguma coisa e você, sei lá, sentiu raiva, por exemplo, tinha 3 anos. E aí a sua mãe ficou muito brava com você. E você quer ser amado pela sua mãe, porque somos mamíferos, queremos ser aceitos e amados, precisamos, é biológico. Sim. Isso, né? Então eu tomei uma decisão. Nossa, então eu preciso ser uma boa menina para ser aceita, para ser amada. E em nome disso, então eu não vou mais sentir raiva. E aí o que acontece é que vai passando a minha vida, muitas coisas vão acontecendo, eu vou sentindo raiva, mas eu não tenho essa permissão para sentir. Então aquela decisão que eu tomei, eu tinha um nível de consciência, um nível de maturidade emocional. A minha vida sociocultural tinha uma qualidade específica que não tem nada a ver com a mulher que eu sou hoje. Mas até hoje eu tô tentando ser uma boa menina. Tô Essa sendo história legal. da menina que você trouxe é mais ou menos quando a gente culturalmente não permite a expressão do choro, né, da criança. A gente fala, para de chorar, tá chorando por quê? Isso não é nada. Então temos uma tendência cultural de diminuir
a expressão de emoção das crianças. Só para linkar, né, que eu acho que é nesse comportamento que os pais acabam tendo, às vezes até por um constrangimento social. Natural do ser humano, né? Não sei Exatamente. por quê, mas se tornou natural. Exatamente. E aí isso já vai trazendo um entendimento que essa criança não deve expressar a raiva, o medo, porque ela é completamente, como é que fala assim, tolhida, né? Acho Completamente. que é só nas crianças, nos adultos também. Quantas vezes eu já ouvi, ai, Paulinha, vai chorar de novo, vai se emocionar? 200 vezes, não é nada só criança, entendeu, amiga, né? Mas eu acho que as crianças recebem Não, mais essas essas... Para, bola pra frente, vira a página, já deu, né? A gente ouve muito verdade. isso. E vem justamente desse lugar. Isso não é biológico, isso é cultural, tá? E o que acontece é que os nossos pais não tinham maturidade emocional para lidar com as nossas emoções. Porque uma criança sentindo raiva dispara a sua raiva, que você também não teve espaço para expressar, que o avô não teve, o tataravô não teve, ninguém teve, e tudo isso vai ficando no escuro. Então, tem assuntos tabus, dogmáticos, que estão todos no escuro na nossa sociedade. Sexualidade, as nossas emoções, dinheiro, né? Então, do tipo, não pode sentir desejo sexual, né? Voto de celibato, voto de pobreza, como se tudo isso fosse impuro. E sentir também, como se isso é impuro. Sim, tô querendo aqui fazer um monte de perguntas ao mesmo tempo. Então, você consegue acessar acontecimentos dessa vida e de vidas passadas com esse seu trabalho? Sim. Em uma sessão ou duas, você consegue fazer esse mapeamento de quem você é hoje em dia e de quem você foi em outras vidas. Não é tão estruturado assim no mental, é um processo totalmente fluido e energético. Pode acontecer de várias formas. De várias formas. Pode vir um lado infantil, outras vidas, Isso. ou pode ser que você fique preso só em um acontecimento. Isso, porque o que aconteceu foi, quando algo aconteceu naquele momento, você tomou uma decisão com o nível de consciência que você tinha lá, né? E essa decisão vira uma crença ou um complexo, que é alimentado pela emoção que vai ficou se ali presa, repetindo. que vai se repetindo e vai criando outras estruturas. Então isso, pensa que vira uma estrutura de estratégia de sobrevivência na sua vida, né? É como uma programação. E aí quando você vai responder a algo, você responde com aquele nível de consciência, como se aquele lugar na vida você não cresceu. E eu tenho mais uma curiosidade, se a gente estava falando da raiva aqui, né? Uhum. Você consegue identificar, a raiva fica especificamente em algum lugar do corpo, se você for trabalhar raiva no paciente, em algum órgão, no coração. Tipo assim, os traumas vão ser sempre no mesmo lugar, tipo assim, eu tenho um trauma, a Germana tem o mesmo, então você vai apertar no mesmo lugar da perna? Vai refletir sempre ali ou não? Não. Nós temos áreas específicas do corpo que têm relação com qualidades energéticas, mas cada um tem a sua história, né? E sim, é possível acessar medo, raiva, tristeza e alegria em todas as partes do corpo, mas a gente tem qualidades energéticas em certas partes e depende da história de cada um, de tudo, de como você foi criado, das suas estratégias de sobrevivência. Então a gente pode acessar em qualquer parte do corpo. Da sua história, né? Isso. Do que você precisou criar. Isso que é o mais lindo do trabalho. Você trata coisas assim mais assim, tipo sinusite, por exemplo? Sim. Toda a questão física, ela tem uma questão ligada no emocional, no energético, no espiritual. Então, se está manifestando no físico, tem um bloqueio ou uma densidade que ficou presa naquele lugar, né? E qual é? Qual é essa emoção? Daí a gente começa a buscar a partir desse fio. Ok, o que tem aí? Respira nesse lugar, leva a sua atenção. Qual é a emoção? Qual é a energia que está presa aí? Quais são os principais bloqueios que você identifica, assim, nos seus pacientes? É muito engraçado e curioso, porque, assim, cada terapeuta vai tender a atrair as pessoas que têm as suas próprias dores, né? Olha que legal. Ressonância, né? É ressonância. Então, aquilo que eu consegui curar, ou de certa forma transformar, né? Porque eu não gosto de usar a palavra cura, porque não é sobre isso, mas evoluir naquele lugar é justamente o que você atrai. Então, para mim, é 100% as boas meninas e os bons meninos, claro,
os ETs esquisitos, do tipo, não pertenço nesse mundo, quem sou eu, onde estou perdida aqui, são os meus casos mais comuns. Pessoas com memórias de bruxa, então memórias de não posso trazer minha luz para o mundo, eu não posso ser quem eu sou, com uma sensação de que se eu for quem eu sou é perigoso demais, né? Então uma sensação de que tem segredos guardados. Então esses são os 3 mais comuns que aparecem para mim. Como é que você vê o futuro da humanidade com relação a esse despertar cósmico? Eu ouço muitas pessoas falando sobre a Terra passar de um planeta de 3ª para 5ª dimensão. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? E aí? E as dimensões não são lugares, são estados de consciência, né? Então muitas pessoas pensam, ai, vai acabar a Terra e quem não evoluir vai ser passado para outro planeta e do desencarne coletivo e a gente vai para uma Terra de outra dimensão. E eu não vejo dessa forma, assim, né? O que eu entendo é que sim, tem um nível de consciência que está subindo. A gente pode ver, não sei se vocês acompanham, já ouviram falar do gráfico da ressonância Schumann? Frequência Schumann. Já viram? Sim. Então esse gráfico, ele mostra o campo, a frequência do campo eletromagnético da Terra. E ele tem subido consideravelmente nos últimos anos, né? Então, ele não foi criado nesse propósito, ele é um marcador meteorológico que não tem nada a ver, mas a gente tem usado, muitas pessoas têm usado nesse propósito de olhar, falar, o que está acontecendo? Por que essa frequência da Terra está subindo? Então, a média já subiu, não é isso? Já subiu. Então, a frequência normal, que seria considerada na média, é 7,83 Hz. Então, essa seria a frequência basal, que é medida já há muitos anos. Mas, no ano passado, a média bateu 33. Então, o que significa? O que é o campo eletromagnético da Terra? É a frequência do centro da Terra. Esse campo eletromagnético nos protege das radiações solares, por exemplo. E a gente está num momento agora que é chamado de máxima solar, que acontece, é um ciclo científico planetário, que a gente recebe fótons que vêm direto do Sol, e esse campo eletromagnético nos protege para a gente não morrer tostado aqui por conta das explosões solares. Só que quando tem uma explosão solar, o que acontece é que afeta o campo eletromagnético da Terra, porque esse campo recebe essa energia fotônica e responde aumentando uma aceleração. O que é essa aceleração? Nós também temos um campo eletromagnético. O centro do nosso campo eletromagnético é o coração. A essência do nosso cérebro é elétrica, o nosso coração é eletromagnético. Significa que se essa frequência está subindo no planeta, a nossa frequência também está sendo convidada a expandir. Então imagina que é como expandir uma bolha, e conforme essa bolha expande, tem mais energia que acontece lá dentro, tem uma expansão. Muitas pessoas têm sintomas quando isso acontece, e está acontecendo cada vez mais e mais. Sintomas emocionais, sintomas físicos, dor de cabeça, tontura, enjoo, aceleração, palpitação no coração, tem gente que fica com insônia, ansiedade. Então tem vários relatos de que isso está realmente afetando. Mas por que isso está acontecendo? Porque o nosso campo está sendo convidado a expandir no nosso coração. O que é o coração também? É o centro do nosso corpo emocional. Lembra aquele porão da casa, né? As nossas emoções que foram tolhidas, que a gente aprendeu, não pode sentir porque é sujo, porque é errado, porque é feio. Então tudo isso está vindo à tona agora, porque está na hora de dar nascimento a uma nova capacidade do nosso coração. E a transição planetária, na verdade, quem vai fazer somos nós. Não é a Terra que vai pegar um avião e vai pular para uma outra dimensão, mas vai acontecer através de nós, dos humanos que estão aqui. Nós somos a consciência de Gaia em ação, né? Então, conforme cada um de nós vai expandindo nesse nível de consciência, vamos sustentando uma nova plataforma para que outras pessoas possam expandir também. E aí volta nas sementes estelares. Sementes estelares são as pessoas que vieram abrir esse caminho. Como eu vou na frente, os que vão abrir a trilha para preparar o caminho para todo mundo que está vindo depois passar facilmente, sem esforço. Entendi, mas aí, tem alguma prática diária que você faça, tipo assim, para essa conexão, para essa expansão? Para elevar a vibração. Você pode até dar uma dica para a gente elevar a nossa vibração, nossa energia. Eu diria mais do que elevar a energia, mas assumir um compromisso com o que é, com onde você está agora. Porque quando a gente fica tentando estar num lugar que não está na autenticidade do que eu estou agora, então já saiu da coerência, né? Então, por isso que é muito legal pensar em gratidão, em vibrar nas altas frequências, legal, é muito bom.
Mas não dá para deixar de olhar, nossa, eu tô triste agora. Ai, não, vamos lá. Vamos sair, vamos olhar esse site, vamos fazer uma compra, vou sair com a minha amiga, vamos sair para almoçar. Não, peraí, calma. Nossa, eu tô com uma tristeza, deixa eu ouvir o meu corpo. Tem que olhar essa tristeza. Tem que olhar. O que meu corpo quer me dizer? O que eu tô sentindo? É tristeza sobre o quê? Porque essa energia, ela vem do seu ser. São os 4 elementos, raiva, tristeza, alegria e medo. São os 4 elementos da natureza, são as 4 emoções. Então elas estão carregadas de energia e informação do meu ser, dizendo, epa, Giovana, não tá legal isso aqui não. Isso é muito legal, mas o que você recomenda? Então não sai, não se distrai, mergulha nessa emoção, é isso? Se permita ficar em casa e chorar o que você precisar chorar. É mais ou menos isso? Assume um compromisso com o seu coração, com a sua integridade, com a sua verdade, com a sua coerência. Que lugar está na hora de você sair, que você ainda tá por apego, ou porque acha que não vai arrumar outra coisa para você. Então, assumir esse compromisso com a integridade é a primeira coisa. Nossa, eu tô triste, choro, eu tô com raiva, grita, eu tô feliz, sai gritando também, dançando, faz alguma coisa que seja autêntica para você, né? E uma prática muito, muito simples é colocar as mãos no coração, fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente olha para dentro, né? Tomar uma respiração que a gente chama de respiração consciente, que é inalando e exalando pela boca. Bem profunda. E vai trazendo presença para dentro do coração. Vai ancorando dentro do seu coração. Mais e mais. E conforme você vai fazendo isso e vai ancorando para baixo, para dentro do seu corpo, vão abrindo percepções. Nossa, como é que tá meu coração hoje? Ele tá aberto, ele tá fechado? Será que tem alguma tristeza, tem um medo, tem uma raiva? Seu corpo fala, né? Sim. Acessa muito rápido, né? Quando a gente Só fecha o olho, respira faz pela 2 boca e respirações. solta bem, acessa Isso. muito rápido. E ao inalar, trazer uma intenção de abrir espaço dentro do corpo. Ao exalar, trazer uma intenção de soltar aquilo que não te serve mais, os apegos, as coisas que estão densas. E você pode começar a trazer um som também, né? Esse uso, os pleiadianos fazem muito uso do som também. Fala. Eles dizem que o nosso som é a nossa assinatura galáctica. Não tem em nenhum outro lugar do universo nada que tenha o som igual ao da sua voz. Nenhum ser humano tem a voz igual a outra. Nós temos tons únicos, é uma assinatura frequencial. Quando a gente traz o nosso som, a gente está trazendo essa impressão da vibração, da expressão do nosso coração para a integridade, para o mundo. Seja qual som for, não precisa ser um som lindo, de como anjos cantando. Pode ser um som de raiva, um som de tristeza, mas essa expressão, ela tem uma vibração. E ao permitir essa vibração específica, essa frequência do que você está sentindo, você está expressando aquilo que estava preso. Então, qual é o som da minha tristeza? O som da minha raiva, o som do meu medo? Quando eu permito essa expressão, ou até a expressão física disso, eu vou completando aquilo que ficou denso, como um nó que ficou dentro do meu corpo. E prestando atenção no que ela falou agora, se você está com raiva, você tem uma entonação de voz diferente. Sem dúvida. Se você está apaixonada, Total. você também, sua voz é diferente. Então, ela realmente faz total sentido. Sim. Giovana, conta pra gente do seu projeto do Portal Vibra. O que é? Sobre o que é? O Portal é uma iniciação dentro das frequências de brilho, que eu recebi um chamado em 2022 dos pleiadianos, e foi realmente minha primeira vez que os pleiadianos vieram e falaram, ei, tá na hora, vamos lá, vieram bater na minha porta, né? Tem um trabalho e é para você trazer. E eles passaram o portal. Eu fiquei primeiro com muito medo, falei, ai meu Deus, mas e agora? Porque até então só Christine Day tinha canalizado as frequências de brilho. E eu falei, mas meu Deus, será que como que eu vou fazer isso? Eu nem sei por onde eu começo, sabe? Foi bem assim. Mas foi um processo de confiança mesmo. E eu fui só dando um passo depois do outro, né? E sendo guiada. Então começou pelo portal mesmo, essa iniciação, que forma terapeutas da técnica de frequências de brilho. Mas depois do portal, esse portal, eu falo que foi como um cometa que atropelou meu coração e vem me movendo na velocidade da luz, na direção da expressão do meu superior aqui na Terra. Ele foi se expressando de muitas outras formas. Daí veio o círculo pleiadiano, e tá vindo o portal 2, então isso começou a se desdobrar através desse portal, que são jornadas para que cada pessoa se torne também um portal de transmissão aqui na Terra da sua própria luz.
Porque quando você se torna, você abre o espaço para que o outro também seja dele. Então, quanto mais eu sou a minha luz, mais eu sustento espaço para que cada um seja a sua também. E esse é o princípio do trabalho dos pleiadianos. Que legal. Eu vou contar aqui uma história que eu estava meio assim, falei, será que eu falo ou não? Mas eu já fiz umas regressões de vidas passadas com uma pessoa nos Estados Unidos, a Chris Driscoll, que tem o Light Institute, não sei se você conhece, e numa dessas sessões ela trabalhava sempre, ela estava trabalhando os galácticos, ela usava as palavras dos galácticos, então ela fazia você regredir em alguma vida sua para você ser um ser galáctico. E eu tive uma experiência incrível, eu sendo um galáctico, e na época eu fazia uma cirurgia no meu próprio coração. Uau! Foi assim super forte, aí depois lógico que vem todo o entendimento, né, que você Mas consegue... aí, tipo assim, eu amo essas histórias, né? Mas eu também, eu sou muito prática, né? Aí você teve essa experiência e depois como isso resultou na sua vida depois? Você teve algum entendimento Exato. desse processo? Tive um entendimento que eu mesma precisava curar meu coração. Porque era eu, um ser galáctico, fazendo a operação na germana atual dessa vida. De repente Que você é- acaba botando no outro para curar Foi alguma coisa lindo. sua, né? Só pode ser Uau. Foi algo. incrível que essa minha experiência. Que lindo. E dentro do trabalho do Amani, isso acontece muito. A gente faz viagens na linha do tempo e é como a sua consciência de hoje, ela viaja para encontrar com a sua consciência do passado, que ficou em sofrimento, teve uma experiência de dor e de separação. Porque no fim, toda dor, toda separação é sobre falta de presença e amor. É só isso. É assim que a cura acontece, presença e amor, nada mais. Então, quando você viaja na linha do tempo com o eu do agora e vai encontrar com o seu eu do passado e leva presença e amor, tudo se transforma, porque gera uma integração. Enquanto fica na negação, ah não, isso é sujo, ah isso é feio, ah não, não posso sentir isso porque isso é uma coisa horrorosa. Você está fechando a porta na sua própria cara. Você está se fechando para si mesmo. É uma parte sua dizendo, ei, olha para mim. Tem uma dor aqui. Você pode segurar na minha mão? E isso acontece desse jeito que você trouxe também. Como esse ser estelar é, entre aspas, o seu eu do futuro, que também está fazendo esse trabalho. Então, esse ser, esse pleiadiano, tem essa teoria também, eu tenho essa teoria, de que esses pleiadianos que estão trabalhando com a gente hoje, eles são os nossos eus do futuro, que estão voltando aqui no passado para dizer, ei, vamos trabalhar com isso agora. É. Que são seres que estão nos ajudando, mas somos nós nessa versão avançada, Mais né? Evoluída. Eu Mais também consciente. acho. Em outra, como que você fala? Linha do tempo, né? Em outra Dimensão. Todas paralelas. Dimensão. Você sabe que eu vou contar, eu tive uma experiência assim, teve um dia que eu tava muito mal, tinha acontecido uma coisa, eu abri um processo emocional, eu tava sozinha na minha casa. Eu tava chorando muito, 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 e eu vi uma bola de luz entrando no meu quarto, e eu fiquei com muito medo na hora, apesar que eu trabalho com isso o tempo todo, e eu vejo eles toda hora, mas nessa hora me deu um medo. Aí eu ainda falei, pelo amor de Deus, falei, gente, por favor, eu não quero ver assim não, tá demais pra mim. E eu vi essa bola de luz, e aí eu entendi que essa bola de luz que estava entrando era eu mesma, era o meu aspecto pleiadiano que estava vindo para me sustentar. Eu comecei a chorar muito e eu apaguei de novo. Apaguei completamente e acordei depois, horas depois do que tinha acontecido. Mas me veio essa clareza, nossa, sou eu mesma que estou vindo aqui me encontrar. Então, vou contar mais um relato. Conta. Também já tem muito tempo. Quando eu era mais nova, eu tomei durante muito tempo remédio para emagrecer, que na minha geração, assim, era meio que uma moda. E eram uns remédios super fortes, que realmente eu falava, não preciso tomar isso. Mas eu sempre deixava ali, eu lembro que eu deixava assim, embaixo da mesinha do computador. Eu falava, não quero mais tomar, não quero mais tomar. Um dia eu deitei na minha cama, eu senti uma bola de fogo também entrando dentro de mim. Essa bola de fogo mexeu dentro do meu corpo, de uma forma que realmente eu não sei explicar, porque eu não tenho o conhecimento que você tem. E eu nunca mais tomei os remédios para emagrecer.
E era um remédio assim super forte. As minhas outras amigas que também tomavam na época, todas tiveram um processo super difícil para conseguir parar de tomar, tiveram que fazer terapias, enfim. E eu tive essa benção, que hoje em dia eu vejo como uma benção. Eu era muito nova, eu tinha 20 e poucos anos, então não consegui fazer essa associação. Sim. Mas eu vejo como que foi uma benção que veio na minha vida e que eu não consegui identificar. Agora, você falando, me veio uma coisa, exato. Eu nunca tinha pensado sobre isso, Gê. Tipo, também eu fumei durante um ano, quando eu era mais nova. E aí eu também falei a mesma coisa. Falei, Paula, você tem que fazer um tratamento, reduzir, passar para 10. Eu falei, eu vou rezar, eu vou me conectar e eu nunca mais vou fumar. Eu peguei o negócio, joguei e comecei a rezar. Falei, tira esse de mim, tira não sei o que. E nunca mais fumei. Mas, são isso. Acontecimentos que vêm. Mas isso foi muito forte, porque o meu eu senti realmente mexer dentro de mim. Foi, me veio agora, eu não lembrava dessa história há muito tempo. Que lindo. Gia, a gente agora vai fazer um jogo de palavras surpresa. Cada uma vai trazer uma. E aí você solta o que vier no seu coração a respeito de cada uma. Vou começar. Tá bom. Um sonho. Um sonho é poder viajar pelo mundo levando esse trabalho e iniciando mais e mais pessoas para que pessoas iniciem pessoas. Fé. Fé é tudo. Absoluta. Sem fé, eu não estaria nem perto de onde eu tô hoje. Acho que fé é sobre rendição. É quase como pular do precipício com plena certeza que eu vou ter asas e elas vão abrir na hora certa. Uau! Espiritualidade. Espiritualidade, para mim, é quase como escovar o dente, tomar banho, é uma parte essencial e prioridade máxima da vida e que eu acho que é tão importante trazer atenção para ela como a gente traz para os outros corpos também. Gia, você tem alguma indicação de livro ou texto dentro desse contexto para quem quer buscar mais conhecimento e informação? Tem os livros da Christine Day, que é a canalizadora do Amani das frequências de brilho, que é esse trabalho que eu faço já há 17 anos. E os livros dela são maravilhosos porque eles trazem muito do conceito, do contexto, da explicação. E eles também... Tem algum específico? São 3. Tem o primeiro, que é Iniciações de Luz dos Pleiadianos. Eu começaria por esse, que é o começo, ela conta a história dela. E o legal é que ele tem vários áudios que você vai ouvindo e vai trabalhando. Então você lê um capítulo, escuta o áudio e faz uma meditação. Então ele tem vários processos ao longo do livro. Todos têm, né? Mas eu começaria por esse, que é o base. Tem muitas pessoas que começaram pelos livros e, enfim, vários relatos de pessoas que tiveram experiências muito profundas com os pleiadianos através dos livros da Christine. Tem também vários outros autores que falam dos pleiadianos, né? Tem a Bárbara Marciniak, tem a Bárbara Renclau, que tem livros muito importantes que eu acho, né, que me trouxeram muita expansão nesse trabalho. Tem a Agenda Pleiadiana, mas tem um livro que eu recomendo muito para quem se interessa por multidimensionalidade, que chama Alquimia das 9 Dimensões. Não sei se tem mais em português, mas recomendo muito esse livro, que explica bem bonitinho sobre as dimensões. E alguém já escreveu sobre o Amani, não? Não, então, é a Christine, que é também. Lá no livro dela, ela conta a experiência dela e como ela recebeu os 2 trabalhos. O Amani é uma canalização. É uma canalização, não sabia também. O Amani e as frequências, eles são... Christine recebeu os 2 trabalhos ao mesmo tempo. Eles trabalham juntos, né, pelo que eu entendi. Eles são 2 complementares. Isso, eles são como yin e yang, 2 opostos complementares. Mas tem um que tem que começar ou você pode começar pela frequência? Pode. Então. Eles são livres. Então, quando ela recebeu os trabalhos, os pleiadianos disseram primeiro: o mundo não está pronto para as frequências de brilho. Então, ela começou com o Amani e tem uma história muito bonita de que a história da Christine é uma história linda, né? Vou contar um pedacinho. Ela teve um filho com paralisia cerebral grave, nasceu com paralisia. E logo depois ela canalizou o trabalho, ela começou a fazer o trabalho nele, no filho dela. E hoje o filho dela tá completamente curado, ele é um homem normal, ele tem a minha idade. E trabalha, enfim, então ele foi curado pelo trabalho. Então ela começou fazendo o Amani nele. Que legal. E ela ficou famosa por isso, porque ela começou a trabalhar com crianças.
E depois ela começou a fazer um trabalho que mistura Amani com frequências, né, que chama Amani Frequências Brainwork, que eu sou professora desse trabalho também. E ela ficou famosa por conta disso, porque ela começou a curar várias crianças. Ela ficou famosa em Israel, então ela era convidada para viajar pelo mundo para trabalhar com crianças, e foi aí que ela começou a formar terapeutas, por conta desse trabalho. Que legal. Nossa, que trabalho lindo. Ai, Gi, queria muito agradecer a sua presença. Eu sou fã do seu trabalho e é uma honra ter você aqui. Olha, eu não conhecia, para mim também me surpreendeu e eu espero te encontrar em breve, porque eu quero marcar logo, logo. Obrigada. Obrigada, Gi. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais? Conta pra gente. Eu tô no Instagram, @portal_vibra. Tem meu canal no YouTube também, que é Portal Vibra. Quem quiser pode me seguir por lá. E eu trouxe para vocês aqui um presentinho, que é a linha galáctica, que eu criei em parceria com a Cristais Joss, que são elixires de cristal, dentro da energia dos pleiadianos, da energia do portal. Obrigada. Vamos ver. Bom, Obrigada. amei. Lindo. Obrigada pelo presente. Amei, Gi. Obrigada. Olha, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Spotify e se inscrever no nosso canal e comentar. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem pra dentro? Ou é de dentro para fora?